Gostaria de comentar então, doutor Barreiro, por favor. Bom, boa tarde aí a todos. Eu queria inicialmente agradecer aqui a oportunidade aí, igual como estamos aqui no Condema, e esse órgão eu já estive aqui algumas vezes no passado para defender alguns projetos que mostravam que não havia um impacto ambiental importante para a cidade e tudo mais. Então hoje nós vamos falar de um projeto que está sendo criado aqui na cidade. O nosso antecessor aí na apresentação, o CPQD, mostrou de uma maneira bastante resumida a teoria a respeito desse assunto. O que eu vou tentar mostrar é como é que a vida prática numa cidade inovadora como Campinas está transformando essa teoria em realidade. É o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, qual é o nosso modelo de mobilidade elétrica no transporte público? O seu software, não sei exatamente, ele desconfigura um pouco, né? Os slides, né? Então, vocês desculpem aí, mas eu não sabia que íamos ter esse problema aqui. Bom, inicialmente alguns dados. A região metropolitana de Campinas, ela tem essa área geográfica que está mostrada aqui. Nós somos no centro de uma região metropolitana de 20 municípios, cortados por muitas rodovias, como estão mostradas aqui, né? Campinas era, até pouco tempo atrás, a única cidade brasileira onde todas as rodovias que a cortavam eram rodovias com mão dupla de direção. E tem muitas cidades que têm rodovias cortando, mas com mão única. Aqui não, nós sempre tivemos essa característica. Essas rodovias todas, elas criam, dentro da área geográfica do município, que é essa aqui, uma opção de deslocamento. Nós vamos falar daqui a pouco a respeito disso. Então nós temos a nossa área total aqui, cerca de 800 km². Os números aqui estão bem legíveis, eu vou tentar ler para vocês. A população, quase 1.200.000 habitantes. Nós temos um PIB per capita de cerca de R$50 mil, né? Com essa questão do dólar aí, esse PIB é da ordem de 12 a 13 mil dólares. Essa variação cambial maluca que a gente está enfrentando agora, nesse período pré-eleitoral, distorce todos esses números. O nosso sistema urbano de trânsito, ele tem alguns perfis que são importantes serem destacados. A nossa frota é de 920 mil veículos aproximadamente, dados do ano passado, e nós temos uma proporção com a população de 1.100.000 habitantes de cerca de quase 80 veículos a cada 100 habitantes. Essa proporção para uma cidade grande é uma proporção extremamente maléfica, né? Porque se nós considerarmos que somos centro de uma região metropolitana, onde além desses 900 mil veículos circulam aqui diariamente, mais 253 mil veículos, pelos nossos estudos, nós temos a proporção de cerca de um veículo por habitante. Esses números, nem o estado da Califórnia, que é o principal estado americano, mais rico do país, mais industrializado e voltado para o automóvel, tem. Então nós temos uma proporção muito complicada. Isso traz uma série de problemas. Problemas no trânsito, no dia a dia, problemas nas opções de deslocamento das pessoas, no desejo de ir a um lugar a outro, e também problemas ambientais, que eu acho que é o tema da conversa de hoje, que eu vou tentar destacar um pouco aqui. Então, esse é o grande desafio do poder público que ajuda a tentar solucionar esses problemas, né? O nosso sistema de transporte público, por sua vez, nós transportamos cerca de 550 mil passageiros por dia útil, temos uma frota de cerca de 1.200 veículos, 85% dessa frota é acessível, e nós já temos na nossa frota 13 ônibus 100% elétricos, que é o que eu quero dar ênfase aqui. O ônibus elétrico, para quem nunca viu andando na cidade, aqui está um dos ônibus que nós temos, né? Um dos primeiros que foi implementado, é uma parceria, eu vou falar daqui a pouco, que nós temos com um fabricante chinês que está instalado na cidade, que é a BYD, ou a BYD, né, no português. E esse ônibus, ele não tem o carregamento da energia elétrica por fio, que é aquele conceito do trólebus, que é um projeto da década de 50. O modelo trólebus é um modelo que, no mundo atual,
ele não se aplica mais, porque você fica preso ao sistema de transmissão de energia por cabo, né? E hoje, o que todo mundo quer é ter essa autonomia para poder fazer as alterações necessárias na forma de fazer o transporte, na operação, sem precisar ficar preso à rede física. Esse é o problema do trem, é o problema do metrô, né? Que você está preso a uma rede física, não é o problema do ônibus. O transporte sobre pneus, ele tem essa grande virtude. Você muda a operação o dia que você quer, a hora que você quiser. Basta que o viário tenha condições de atender, né? É uma coisa muito mais simples você mudar, criar uma nova linha, um novo trilho, um novo buraco, né? Um trilho, como é o caso do metrô. Então essa restrição é uma restrição bastante severa. Bom, na nossa rede pública urbana, nós temos o que nós chamamos de corredores de transporte. Nós temos muitas faixas exclusivas de ônibus. E esse desenho aqui mostra aqui o município, né, com aquele mesma geografia que eu mostrei antes. Temos faixas exclusivas de ônibus, temos faixas preferenciais e temos corredores de BRT que estão em construção, que eu vou falar um pouco, porque no BRT nós vamos introduzir o sistema 100% elétrico também. Então é bom dar esse destaque aqui. Então Campinas está se preparando para essa grande evolução no que diz respeito a esse sistema sustentável, né? Aqui nós temos um desenho do que são os corredores do BRT, são 2 corredores, esse vermelho aqui é o corredor Campo Grande, ele liga aqui as regiões do mercado municipal até o final da John Boy do Lobby, aqui na região do Itajaí, né, que é onde ele termina, e o outro corredor, que é esse azul, é o Ouro Verde, que vem da região central aqui, na região ali do Terminal Central, o viaduto Miguel Cury, e vai pela rodovia, pelas vias, Amoreiras e Rui Rodrigues, terminando aqui na região do Vida Nova. E tem uma interligação entre os 2 corredores, que a gente chama de corredor perimetral, e esse corredor perimetral interliga aqui a região da Vila Araucã, ali perto do Enxuto, ali naquela região, ali no comecinho da João Boy do Lopes, e vai até a estação Campos Elíseos, que é ali já no começo da Rui Rodrigues, ali no corredor do Verde. Esse conjunto de corredores dá quase 37 km de extensão, tem uma série de terminais, estações de transferência, etc., e vai atender uma população de 420, 430 mil pessoas por dia. Nesse conjunto de corredores, nós estamos estudando, e nós vamos fazer uma licitação agora nos próximos 60 dias, de implementar os nossos corredores BRT com veículos 100% não poluentes. O veículo 100% elétrico é uma das principais opções, não é a única, mas é uma das principais pela competitividade que ele tem. Aqui eu vou falando aí um pouco do BRT, para quem não conhece. Nós temos aqui a construção da obra já está em pleno andamento, nesses diversos trechos. Nós fizemos uma divisão em 4 trechos dessa obra, esses lotes que estão mostrados aqui, e o desenvolvimento, aqui eu tenho umas fotos, né, para vocês terem uma ideia. Aqui nesse primeiro trecho no corredor Campo Grande, a continuidade das obras que estão em andamento, as estações de transferência sendo montadas. Aqui o piso é de concreto rígido, é um piso, uma capa de concreto de cerca de 28 centímetros ao longo de toda a extensão, tem uma vida útil de 30 anos, né, praticamente não dá manutenção. O piso de concreto ele é cerca de 22%, agora nós estamos conseguindo até um preço um pouco mais barato, de 18%, superior ao preço do asfalto, não o asfalto rodoviário. O asfalto rodoviário, esse piso ele é mais barato, mas o asfalto de boa qualidade urbana para transporte pesado. Acontece que o asfalto tem uma vida média, quando ele é muito bem feito, de 10 anos, é menos de 1/3. Então, as vantagens são inegáveis, né? Aqui são as estações de transferência, aqui é um pedacinho do início ali do corredor Campo Grande, a estação Bonfim está sendo montada, ainda outras estações que estão sendo montadas no trecho. Aqui é uma região que quem conhece ali no início desse chamado corredor perimetral tinha uma ocupação muito grande aqui, cerca de 400 famílias tinham ocupação nesse leito ferroviário, elas foram desalojadas, né? Estão hoje recebendo um auxílio aluguel que o poder público paga, até que elas tenham um outro lugar para morar, e nós estamos com as obras em pleno andamento lá nesse trecho, como está mostrado aí
nesta foto. Naquele próximo desse trecho, eu estou mencionando, nós fizemos um desvio, aqui está o corredor do BRT, né, dá para ver a diferença até da coloração do piso, né, que é concreto contra o asfalto que está aqui. Isso aqui é um desvio que nós tivemos que fazer para interligar esses dois bairros enquanto a obra está em andamento. Aqui a região onde nós fizemos aqui o canteiro de obras próximo lá no final da João Boi do Lobby, do lote da João Boi do Lobby, do Campo Grande. As obras já iniciando lá naquela região, e essas fotos mostram. Aí ainda continuam as obras lá, aqui já com desmatamento, né, tirando matos mesmos e algumas árvores que estão sendo extraídas, e aqui já preparando para o pavimento aqui, logo depois da drenagem, que é esse projeto. Além da pavimentação, nós estamos refazendo toda a drenagem, então isso evidentemente tem um custo adicional no projeto dessa natureza. Aqui no corredor Amoreiras, que nós vamos iniciar as obras. O Ouro Verde, lá nas proximidades do Extra, para quem conhece essa região, lá no início da Rua Rodrigues, já está em obras, aí estão as obras em pleno andamento. A preparação do piso de concreto que está sendo feita, né? As ferragens, etc. Aqui a ponte por cima do Capivari, que as estacas já estão prontas. Nós vamos agora fazer o lançamento da estrutura para a travessia, também aí no Ouro Verde. Aí as estacas que estão sendo preparadas. E aqui tem uma figura esquemática para mostrar o que essa obra provoca, né? Essa região, essa região é a região aqui que eu mencionei, aqui é essa região do Extra, que eu disse, que é o início da Rua Rodrigues. Então essa é a situação antes da obra, com essa obra em andamento. O que vai acontecer, não mostra o efeito, né, Márcio? Infelizmente, né? Então, eu tinha feito uma animação para vocês verem o antes e pós-obra. Então, infelizmente, não vai dar para mostrar aí por causa da resolução aí do computador, né? É uma pena, viu? Isso aqui tinha ficado bem legal, viu? Vocês vão ter uma ideia bem precisa do que está acontecendo nesses corredores aí. Então, não dá. Infelizmente, sem animação não tem graça. Aqui mostra, só para vocês terem uma ideia, né, o que está sendo feito a cada trecho da cidade. Aqui é um pedaço do corredor Ouro Verde, lá no final da Rua Rodrigues, antes de começar a Camusim, que vai em direção à Vida Nova, que agora, no último dia 21, nós fizemos a interrupção de uma parte desse trecho para executar as obras. Toda a interrupção ela é precedida de uma elaboração de um desvio, como está mostrado aqui. Esse aqui é o sentido centro-bairro, né, que tem esse desvio, e aqui o sentido bairro-centro, que tem essas outras duas opções de deslocamento. Para as pessoas saberem como é que a gente divulga, fala com a população, vai de casa em casa, comércio a comércio, e assim por diante, para poder explicar o que vai mudar na vida delas, né? Aí o restante do trecho, infelizmente, não... Vocês vão deixar de ver isso, mas eu vou deixar a apresentação aí. Talvez o Galvão, quem quiser ter interesse, pode baixar no seu computador que vai ver isso. Então, o BRT, como eu disse, terá essa composição de veículos elétricos. Agora vamos falar dessa nova estação de transporte, que eu quero dar ênfase no que vai acontecer com essa questão da mobilidade elétrica. Nós vamos fazer uma estação nova, a cidade de Campinas vai ser redividida agora em 6 áreas de atendimento, como estão mostradas aqui nessa figura, e uma 7ª área na região central, que nós estamos denominando de área branca. Essa área branca, ela foi feita, né, desenvolvemos essa área através de um estudo conjunto com a BYD e a CPFL. Tem alguém da CPFL aqui? Você, né? Nós fizemos um trabalho conjunto que foi finalizado. Esse trabalho conjunto, o objetivo dele, no convênio que assinamos, foi desenvolver estudos para criar o conceito de um sistema de transporte elétrico, ou seja, uma mobilidade elétrica para o sistema de transporte público. Isso não existe no Brasil, eu diria que não tem no mundo isso, porque eu estive até fora do Brasil, vendo as coisas como é que estão por aí, e esse que nós fizemos aqui juntos, nós, a BYD e a CPFL, não tem esse modelo desenvolvido em lugar nenhum. Nós temos isso hoje, fizemos o trabalho, o estudo está concluído, temos os dados, temos as informações, que é o que interessa, e com isso nós pudemos, então, melhorar as definições dessa área branca
que está aqui, né, mostrada, que é aqui na região central, onde nesta região toda só circularão veículos que nós estamos chamando de não poluentes. Não vai entrar nenhum veículo de transporte público nessa região que seja a combustão, né? Só veículos não poluentes. Isso, em termos de qualidade de vida para a população, uma coisa que já mencionada aqui, não tem assim parâmetros para expressar o que vai melhorar, porque, como o colega anterior mencionou, o transporte público, que é o ônibus a diesel, embora a gente use o diesel com Arla, um diesel todo especial, tal, não é mais aquele diesel que usava em décadas atrás, ele tem uma composição de emissão principalmente do NOx, né, o óxido de nitrogênio, que é cancerígeno e tudo mais, muito menor do que o diesel convencional, mas apesar disso ele é poluente, ele emite particulados, ele emite CO2, ele emite CO, que é pior ainda, e os óxidos de nitrogênio. Então isso, para a saúde pública, para a saúde humana, é um tremendo problema. E os ônibus e caminhões, que são os veículos a diesel, são os principais responsáveis pela poluição atmosférica. Não que os carros, a gasolina, principalmente a gasolina, que é o ciclo Otto, estejam aí, né, são os bonzinhos dessa história. Não são não, porque eles também são muito poluentes, né? Os veículos a etanol são um pouco menos. O etanol tem uma composição na cadeia dele do combustível que ele emite menos particulados. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos melhorar a qualidade de vida da nossa cidade. Nós estamos num esforço agora, e isso também não existe, o que eu vou falar, que é a seguinte equação que nós estamos estudando, com apoio de algumas pessoas que são especialistas nesse assunto. Como que a gente relaciona a redução de, por exemplo, 1 metro cúbico de particulado na atmosfera com as consequências para a saúde diretamente, né? O que melhora a saúde? O que reduz o custo das internações dos hospitais? O que reduz a possibilidade de você pegar uma doença respiratória, coisa desse tipo? Isso é muito difícil fazer, nós estamos estudando e nós queremos ter essa equação, porque eu vou saber exatamente o quanto que nós vamos reduzir da emissão de particulados na atmosfera da cidade de Campinas. Nós vamos saber isso exatamente. Eu quero falar na sequência de olha, e a população vai ganhar este benefício na sua saúde, além de benefícios que são até intangíveis. Foi mencionado aqui que o veículo elétrico não faz barulho. Essa é uma das preocupações nossas. Para quem já foi fora do Brasil, que usa a chamada mão inglesa, né, que é a mão de direção do lado contrário, sabe que nesses países eles têm no chão uma sinalização para você olhar para o lado contrário. Nós vamos atravessar uma rua aqui, normalmente o que eu faço? Eu olho para cá, porque eu sei que o veículo vem nessa direção. Nesse país eu tenho que olhar para cá, porque ele vem aqui desse lado. Então, nós temos essa preocupação também aqui na cidade, que com a expansão da frota elétrica, eles não fazem barulho, e a audição é um dos sinais, né, que nós temos, nós seres humanos, para perceber o perigo, né, de alguma maneira. Eu ouço, eu fico mais esperto. Se eu não ouço o ônibus se aproximando, eu posso atravessar uma faixa, por exemplo, e indevidamente ser atropelado. Isso nos preocupa muito. Nós vamos criar algumas formas de resolver esse problema também, porque ele não faz barulho, como já foi mencionado aqui, não tem nenhum tipo de emissão, e esses veículos, como eles serão todos veículos 0 km, todos veículos novos, nós vamos dar uma renovada geral na nossa frota, eles vão ter algumas qualificações adicionais. Eles vão ser veículos que terão ar-condicionado, que terão conforto interno muito superior, né? Os do BRT já vão ter isso, mas estou falando do restante da frota. Então Campinas vai ter um ganho gigantesco na qualidade do seu sistema. Esperamos com isso combater um outro problema que eu vou mencionar na sequência, que é a redução de carros nas ruas, né? Se eu fizer uma pergunta aqui nesse plenário, quem é que veio para cá hoje usando o transporte público, usando os nossos ônibus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas, 9 pessoas das, sei lá, estamos em conta aqui umas 50 pessoas aproximadamente. Então, vamos dizer, 20% das pessoas hoje estão
usando, eu também não vim de transporte público, e da onde eu estava para chegar aqui não tem um transporte público que me leve com facilidade de um lugar a outro. Então, essa é a situação que nós queremos mudar. Nós queremos daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, porque essa é uma mudança que a gente quer que seja rápida, a gente faz uma pergunta como essa e 80% das pessoas falam, eu vim de ônibus, eu vim de BRT, ao invés de vir com o meu carro. Esse modelo que nós vamos criar. Então, nós vamos trabalhar com isso, melhorando essa qualidade, para retirar carros das ruas. Nós queremos reduzir muito a quantidade de veículos que transportam um passageiro, 2 passageiros no máximo das nossas ruas. Os poluidores, os que provocam congestionamento, os que dificultam as condições do trânsito, os que obrigam as entidades públicas como nós a fazer investimento no sistema viário. Eu vou falar na sequência uma coisa que talvez choque alguns aqui, mas talvez o objetivo seja esse mesmo, provocar um choque. Bom, então esse trabalho conjunto, né, é um passo importantíssimo para construir uma mobilidade urbana sustentável no município de Campinas. Seremos a primeira cidade brasileira de grande porte a fazer isso. Né, nós vamos justificar o nosso slogan, que eu vou mostrar no final aí, e a nossa administração tem o slogan da força da inovação. Somos mesmo, somos inovadores, criamos coisas novas, diferentes, coisa que ninguém está fazendo, nós estamos fazendo aqui. Tá? É uma ação extremamente positiva para o meio ambiente, para os usuários do sistema de transporte, como eu estou rapidamente descrevendo, e nós vamos ter o que está escrito aqui, um sistema de mobilidade inovador, que atenda a todos os cidadãos, aumentando as possibilidades de escolhas para o deslocamento das pessoas na cidade. Acabei de dizer. Vamos sair, vamos parar de pensar só de andar de carro, né? Com um transporte público confiável, seguro, usando mobilidade ativa e reduzindo as emissões de poluentes. Então é isso que nós vamos ter aqui na nossa cidade, né? Bom, nessa tal área branca, então, só para deixar bem claro, ela vai estar nessa região apenas com veículos da chamada energia limpa, né? São ônibus elétricos ou de tecnologia não poluente. Essa é a região da cidade abrangente, é uma área de cerca de 3 km², um perímetro de 7 km, e vão passar por aqui diretamente 6 linhas municipais no interior e vão circular por aqui cerca de 250 ônibus. Então, isso significa que a nossa frota de ônibus elétricos será de, no mínimo, 250 ônibus dos cerca de 1.200 que temos hoje. Então, nós vamos ter já de cara uma evolução extremamente importante. Esses 250 ônibus, eles vão responder por cerca de 40% da rodagem de quilômetros do novo sistema que nós vamos implementar. Então, isso quer dizer que quase metade dos quilômetros rodados em alguns meses será feita na nossa cidade por veículos não poluentes. Ok? Tirando os veículos de hidrocarboneto. Tá? Então, essa é a grande notícia aí. Além dos veículos elétricos, nós temos também uma pequena frota, por enquanto são apenas 3 heróis, né, mencionado aqui. O custo do veículo elétrico é proibitivo, não há grandes incentivos fiscais para as pessoas comprarem veículos elétricos, tem dificuldades de toda ordem para implantar uma mobilidade elétrica a nível do veículo individual. Para o sistema de transporte também tem muitas dificuldades. Nós vamos ter que criar estações recarregáveis para recarregar os nossos ônibus, dependendo da operação da linha. O ônibus vai ter que ter alguma recarga durante o dia, que hoje que o veículo a diesel ou a hidrocarboneto não precisa, ele enche o tanque no início da operação e vai até o final dela, no final do dia. Em algumas operações nossas, estamos já estudando, nós vamos criar algumas estações de recarga rápida para aqueles veículos. Então, isso encarece um pouco o sistema também, porque nós vamos ter que ter opções de frota reserva. O veículo vai ficar lá meia hora parado, a operação não permite isso. Então, nós vamos ter que ter um veículo reserva naquele ponto. Tudo isso nós estamos estudando. Mas é uma decisão tomada, é uma decisão de governo essa. Nós não estamos só fazendo contas. Se fizermos só as contas, 1 mais 1 é igual a 2, nós não faríamos isso que nós estamos fazendo. Então, nós, além de fazermos as contas, por isso que eu estou falando desses benefícios que são intangíveis ou mais difíceis, né?
para poder dar um respaldo para essa decisão que nós já tomamos. Nós, além de fazermos as contas, estamos pensando no que essa cidade vai ganhar. E isso só quem morar aqui que vai poder perceber isso ao longo do tempo, entendeu? Vocês vão sentir isso na pele, vocês que moram aqui em Campinas, como eu também moro há mais de 40 anos. Bom, então a nossa frota de táxis é pequena, temos só 3 veículos. Nós temos, poder público, com as nossas pouquíssimas armas, temos tentado incentivar isso, criando alguns incentivos que estão dentro da nossa esfera de atuação para a frota de táxis elétricos aumentarem, mas por enquanto não temos tido muito sucesso nisso. Então, tem que ser política de governo, né? Tem que haver incentivo de governo, a tarifa de energia elétrica tem que ser muito mais barata do que ela é hoje para o veículo elétrico. É uma briga que nós estamos tendo, inclusive, no Ministério de Minas e Energia, de Indústria e Comércio, porque tem que ter incentivo para isso. As coisas são feitas dessa forma. Se quer implantar uma melhoria, o poder público, o governo, tem que mostrar o que ele vai bancar disso. Então é dessa forma que se faz. Quando, na década de 80, nós estávamos discutindo a entrada do etanol, se criou uma série de incentivos. Senão não tinha indústria do veículo etanol no Brasil hoje. Não tem outro jeito. A iniciativa privada não vai tirar do bolso dela o seu dinheiro para fazer uma política de Estado. Isso é política de Estado, política de governo. E, infelizmente, nesse caso da mobilidade elétrica, as coisas, na minha opinião pessoal, estão indo num ritmo muito mais lento do que seria o desejado, mas muito mais lento. Deveríamos ter uma política muito mais agressiva, muito mais permanente, as pessoas querendo realmente isso, e aí nós teríamos outra dimensão de evolução. Só para citar como exemplo, eu estive numa cidade na China, que é uma cidade do porte de São Paulo. Então ela tem cerca de 12 milhões e meio de habitantes, que lá é uma cidade pequena, né? Uma cidade desse porte é uma vila, né, na China. Mas uma cidade desse porte, que é parecida com São Paulo, e uma frota de 15 mil ônibus. São Paulo tem 16 mil ônibus, então é bem equivalente. Essa frota chinesa já era 90% só de veículos elétricos. Então, eles têm 13.500 ônibus elétricos, 1.500 não elétricos, e tinha uma política já definida pela cidade que em 6 meses, eu estive lá talvez no ano passado, em 6 meses a frota seria 100% elétrica. Portanto, hoje já é 100% elétrica. É mais barato? Não é. Lá é caro como é aqui. A energia também é cara. O ônibus elétrico ele é bem mais caro do que o ônibus a combustão, mas é uma política de Estado. Você vai naquela cidade lá, o céu, você vai numa cidade chinesa como Pequim, por exemplo, é uma poluição muito pior que a de São Paulo. Lá nessa cidade, o céu parece estar numa fazenda. Tem poluição. No centro da cidade, você escuta, você está andando numa calçada, você escuta a pessoa conversando na outra calçada, do outro lado, você tem que falar baixo. Eu que falo meio alto, por natureza, tive algumas dificuldades no começo lá, porque todo mundo escuta você que você está falando, porque não tem barulho. O barulho dos ônibus, que é insuportável, não tem. Você escuta assim, os ônibus andando, 15 mil andando, imagina. Então, políticas de Estado. Lá é um pouco diferente, claro, né? O governo paga e acabou e fim de papo. Mas nós podemos ter um pouco mais de agressividade do que temos aqui. Bom, aqui na nossa cidade nós temos alguns pontos de recarga que estão funcionando, né? Que são esses que estão mencionados aqui, e já estão aí em operação, e alguns eletropostos, né? Que foi mencionado, tem alguns. Aqui nós inauguramos recentemente, juntos aí com a CPFL, ali num posto ali na rodovia Bandeirantes, no quilômetro 56, para quem vai para São Paulo. É um posto Graal, que tem do lado direito da rodovia, né, que vai para São Paulo. E aqui temos um na Unicamp e um aqui pertinho, aqui no centro de Convivência, tem um posto de recarga. Tudo isso é de forma experimental, ainda não se cobra tarifa. Nós estamos testando o modelo, né, para ver se funciona ou não, uma parceria que temos aí, poder público junto com a CPFL, que as coisas estão andando aí com um pouco de dificuldade. Falando ainda um pouquinho, só para complementar essa nossa conversa, nós temos feito algumas coisas na área de automação, que tem tudo a ver com essa conversa aqui, porque sem tecnologia associada à mobilidade elétrica, as coisas não funcionam. Não dá para ficar dependendo
dos sistemas de monitoramento que nós tínhamos. Então, nós temos feito bastante isso, e aqui estão alguns dados, né? Nós temos uma rede semafórica totalmente interligada hoje, são quase 600 cruzamentos semaforizados, nós fazemos uma fiscalização por vídeo monitoramento, e temos uma central de operação que opera 24 horas por dia, monitorando todo o sistema de transporte como o sistema de ônibus. E como eu disse que eu ia dar um destaque do que estamos fazendo nessa área de mobilidade, nós desenvolvemos no projeto do plano diretor que foi aprovado no final do ano passado, e foi implementado pela primeira vez esse conceito de desenvolvimento orientado para o transporte. Ele é um conjunto de diretrizes, são 8 diretrizes, que elas se conectam no sentido de mostrar que uma cidade tem algumas premissas. No nosso plano diretor, algumas premissas foram basicamente o seguinte, no que diz respeito ao transporte, que nós íamos priorizar o transporte público em relação ao transporte individual, transporte de massa em relação ao transporte individual, esse priorizado, e priorizar a mobilidade ativa. A mobilidade ativa é aquela que a gente faz algum esforço para poder se mover, né? Então, andar a pé, andar de bicicleta é mobilidade ativa, você faz algum esforço físico, né? Se você não fizer nada, você não sai do lugar. Então, eu tenho que me mover, tem que ter essa iniciativa. Então, isso foi considerado no plano diretor que foi desenvolvido, que foi aprovado aí no final do ano passado, como mencionado aí, e nós estamos desenvolvendo um projeto que a gente está chamando de plano viário, que contempla tudo isso que eu mencionei aqui no horizonte de longo prazo. Nós estamos estudando a cidade de Campinas agora para o ano de 2025, foi um marco, queremos fazer isso para esse horizonte, que é um horizonte de médio prazo, e 2040, que é o de longo prazo, né? Então, estamos planejando essa cidade. E aí mesmo que eu falei que vocês iam se chocar. Nós não estamos prevendo, nesse nosso planejamento, nenhuma melhoria do sistema viário. Não vai ter melhoria do sistema viário. Não vai ter grandes avenidas, não vai ter nada que privilegie o transporte do automóvel. Vai ter, sim, muitos corredores de ônibus, muitas faixas exclusivas de ônibus, muitos corredores de BRT, alguns até sistemas diferentes. Nós estamos estudando uma linha de VLT, veículo leve sobre trilhos, interligando o aeroporto ao centro da cidade. Isso vai ter nesse nosso planejamento. Mas, vamos pegar uma avenida daqui para não sei aonde. Não tem. Vamos abrir tal coisa para fazer uma outra estrada aqui dentro. Não vai ter também. Isso não tem no nosso planejamento. Ok? Então, é uma cidade diferente que será construída nos próximos anos. É exatamente o que eu estou mencionando aqui, esse estudo aqui do VLT, ligando o aeroporto à área central. Então era isso, espero que vocês tenham aproveitado aí o que estamos fazendo. Obrigado.